Vamos começar? Bom dia a todos, 9h30, a gente está começando a nossa EBD, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando então a nossa transmissão. Sejam todos bem-vindos à Primeira Igreja Batista em Jandira, nossa EBD, você que está nos assistindo agora ao vivo, você que nos assistirá depois. É bom estar aqui de volta, né? Depois de alguns domingos aí, participando do devocional, durante a semana, depois o culto, e aí eu me ausentei da EBD por esses domingos, mas aí o Pastor Júnior, o Cris e o Leandro deram excelentes aulas aí, e estamos aqui de volta hoje, né? Nós estamos estudando, se você tem nos acompanhado, nós estamos estudando as cartas de Paulo aos Coríntios, né? E nós estamos ainda na primeira carta, e nós vamos dar continuidade hoje ao capítulo 12, dos versos 12 ao 31, que ficaram pendentes. Nós vamos falar sobre a unidade e a diversidade na prática dos dons, né? Então esse é o nosso tema de hoje, com base no 1 Coríntios capítulo 12. Você pode pegar a sua Bíblia e então acompanhar a aula de hoje, né? Espero que você esteja estudando a lição, como nós falamos anteriormente, né? Você pode adquirir a revista, mas nós, nesse momento, por conta da forma que estamos fazendo a EBD, nós não estamos distribuindo as revistas, né? Como nós temos usado o texto, né? A gente usa apenas a revista como um direcionador, então a gente tem incentivado você a fazer a leitura sobre o texto, anotar suas dúvidas, nos questionar aí, para que a gente possa desenvolver a nossa aula. Vamos orar pedindo a direção do Senhor? Pai, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, por esse tempo aqui. Obrigado ao Deus por essa aula, obrigado por essa tecnologia, porque mesmo em tempos que nós precisamos estar distantes fisicamente, nós podemos estar juntos para estudar a Tua Palavra. Pai, obrigado, Deus. Que o Senhor nessa manhã tenha liberdade para falar aos nossos corações. A palavra é sua e nós não queremos ser apenas aqueles que aprendem, mas nós queremos ser aqueles que aprendem e aqueles que praticam aquilo que aprendem, né? Que a sua palavra não gere somente informação em nossas mentes, mas gere transformação em nossas vidas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar início. Estou vendo os comentários aqui, bastante parabéns para o irmão Raimundinho, né? Falando que fez 18 ao contrário, né? Então, 81, né? Ó, muitos anos, né? Bom, aí firme e forte, todo domingo aí no WhatsApp, né? No WhatsApp, perdão, né? No Facebook, aqui na live, acompanhando as nossas aulas. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Como a gente tem feito, você tem a liberdade de escrever aqui no espaço da live aqui, para que a gente possa se comunicar. Nós já dissemos em diversas oportunidades isso, mas eu quero começar a aula de hoje resgatando isso, do propósito de Paulo ao escrever a carta aos Coríntios e quais os problemas que aquela igreja estava enfrentando, né? Paulo, então, ele recebeu informações de diversas fontes sobre os problemas e as condições da igreja em Coríntios, né? Tem uma carta que ele recebe, mas a gente vê que ele recebe informações ali de problemas que a igreja está passando, né? E esses problemas, eles são mais diversos. Existem divisões, existem partidarismo dentro da igreja, né? Um sou de Paulo, outro sou de Pedro, outro eu sou de Apolo. Existiam 4 grandes facções ali dentro da igreja que causavam muitos problemas, né? O problema de negligência na disciplina eclesiástica. Era uma igreja que não tratava os pecados internos, né? Era uma igreja que via as coisas acontecendo, por exemplo, como um homem tendo relação ali com a mulher do seu pai, e nada fazia. Paulo, então, os incentivam a tratar esse problema. O problema dos processos jurídicos no tribunal, problemas da imoralidade sexual, né? Eles têm várias dúvidas com questões a respeito de casamento, algumas posições que alguns grupos, né, incentivavam ali, a questão de comida sacrificada a ídolos, uma cidade idólatra, como tratar isso. Então a igreja de Corinto, ela estava sendo influenciada pelo meio em que vivia em vez de influenciá-lo. E por que eu repito isso, repetindo na última aula e estou falando novamente? Porque todos esses problemas que nós já vimos até aqui, essas questões da igreja de Corinto,
elas desembocavam, elas impactavam, elas chegavam ali no culto da igreja, no momento que a igreja se reunia para adorar a Deus. Era um culto ali em Corinto que, como a própria igreja, não tinha ordem, reverência, organização e que nem gerava edificação, tinha diversos problemas, né? Nas últimas 4 aulas aqui, nós estamos tratando de outra área de grande controvérsia entre os partidos da igreja, que é o procedimento da igreja em relação ao culto, como eu disse, né? Onde mais uma vez a liberdade estava sendo mal utilizada. Então nós vimos a questão ali da participação das mulheres no culto sem uso do véu, a posição da mulher dentro da igreja, então nós tratamos isso dentro de uma das aulas, nós falamos dos problemas relacionados à ceia do Senhor, e nós nas 3 últimas aulas aqui, nas 2 últimas e na de hoje, nós estamos falando sobre a forma de utilização dos dons, né? O uso correto dos dons. Então a igreja de Coríntios, ela também tinha diversos problemas em relação ao uso dos dons espirituais. Muitos irmãos daquela igreja usavam o dom como uma autopromoção, um sentimento de orgulho, de validade, de rivalidades entre eles. Então essa era a forma como a igreja tratava a questão dos dons. O pastor Leandro e o pastor Cris já apresentaram os versos iniciais, né, do 1 ao 11, e eles já apresentaram da definição e origem dos dons, da diversidade e a finalidade dos dons, da diferença, o Cris falou na aula passada, entre o dom do Espírito Santo e os dons espirituais, da descrição da variedade de dons, a lista, onde nós temos na Bíblia, nós encontramos a lista, por exemplo, essas 2 listas aqui de Coríntios, lá em Efésios e em Romanos, as posições entre dons mais comuns, as posições que existem mais comuns entre os dons, né? Principalmente no que refere ao cessacionismo e ao continuismo, né? O cessacionismo é aquele que o Cris já tratou aqui de uma forma mais detalhada, que alguns dons espirituais, principalmente os miraculosos ou os reveladores ali do Espírito Santo, se restringe à geração apostólica, né? Como uma autentificação do Evangelho, e uma vez que a Bíblia se completou, esses dons cessaram e não são mais para os dias de hoje. São as posições que alguns defendem, e a ideia do continuismo, que todos os dons continuam até os dias de hoje. Então, é interessante como de tudo que já tratamos até aqui, nessas 3 últimas aulas, nós vemos claramente o apóstolo Paulo demonstrando que o uso dos dons espirituais não deve visar a glória, a autopromoção ou a edificação pessoal, mas a edificação do corpo, numa atitude de amor, que talvez resume o que Paulo trata do capítulo 12 até o capítulo 14. Né? O dons, esse carisma, esse é um presente oferecido de boa vontade, é um revestimento, é uma capacitação especial que Deus dá para a comunidade para o serviço do reino dele. Né? Vem da graça e da vontade soberana de Deus. A experiência anterior que aqueles irmãos tiveram na idolatria, como já havia impactado em muitas das suas ações, como já falamos, também os tornava insensíveis e ignorantes, que geravam a manifestação de falsos dons, que ocorria até em blasfêmia contra Cristo no culto em Corinto, como o pastor Leandro já falou dos versos de 1 a 3 há 2 aulas atrás. Né? Os estudiosos ali, os comentaristas do texto de Coríntios, eles vão nos dizer que o contexto pagão do qual a maioria dos cristãos de Coríntios procedia, eles ressaltam, na verdade, esse contexto pagão onde aqueles crentes vinham, né? Existiam ali religiões gregas de mistério, que tinham experiências espirituais como normas. Eles estavam acostumados a serem guiados por algum tipo de força sobrenatural ou demoníaca, que é o que nós vemos ali nos versos de 1 a 3, voltando ao que eu falei anteriormente. Há um estado de transe, de êxtase. Eles eram ou estavam obcecados pelas coisas sobrenaturais, queriam importar essas práticas para a igreja. E Paulo então demonstra como agora eles são guiados pelo Espírito e que devem exaltar e glorificar a Jesus Cristo. Esse é o foco de Paulo aqui. Paulo trata então aqueles irmãos destacando que os verdadeiros dons, seus exercícios, seus resultados são intervenções soberanas de Deus, do Deus Trino, como o Cristo falou na aula passada. Espírito, Filho e Pai, que dá os dons
individualmente para o progresso do corpo. A origem do dom não está no homem, mas sempre na graça de Deus. Né? Como o pastor Cris já nos falou. A igreja de Corinto, ela usou o dom espiritual como símbolo de status. Né? Se você voltar comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 7, você vai ver que nós encontramos que na igreja era uma igreja que tinha dons, que tinha esses dons listados aqui por Paulo. Ela era uma igreja que era operante, que Deus estava capacitando pessoas para o exercício do ministério. Porém ela colocou o dom de variedade de línguas como o dom mais importante, como um símbolo de status dentro da igreja, de mais espiritualidade. Então aquele que falava em língua era o mais espiritual. A gente vai falar mais sobre isso detalhadamente no capítulo 14, que é daqui 2 aulas, mas é aquele que parecia ser o mais espiritual, ele virou um símbolo de status. Né? Esse pano de fundo, estou falando, repetindo algumas coisas aqui, ele precisa estar claro em nossa mente para a aula de hoje. Né? Obviamente não vou voltar detalhadamente aqui naquilo que já foi dito, tanto pelo pastor Cris como pelo pastor Leandro, mas eu estou ressaltando isso como um título de introdução e eu vou fazer em algum momento, se for necessário, dentro daquilo que a gente está tratando. Mas se você quer entender um pouco mais dessa introdução, você pode assistir as lives gravadas aqui no Facebook, ou você pode entrar na página do YouTube da nossa igreja, e nossas aulas estão todas lá, e ali você pode ver com mais detalhe essa introdução mais breve que eu fiz até esse momento, tá bom? Então nós vamos dar sequência a esse assunto na aula de hoje. Para isso eu convido você, ou acompanhar comigo, a inicialmente abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios 12, dos versos 12 ao 27. 1 Coríntios, capítulo 12, nós leremos dos versos 12 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs a cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, o membro do corpo que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós não são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós não são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, Paulo aqui vai tratar a ideia da igreja como corpo, né? Paulo vai tratar a ideia da igreja como um corpo. Então, de vez em quando, como eu disse no começo, vocês vão me ver olhando aqui no celular, mas é porque eu estou vendo o retorno de vocês e estou lendo o comentário. E eu vou dar ênfase aqui quando o comentário for alguma coisa relacionada
a aula. Parabéns para aqueles que estão fazendo um feliz aniversário, né? O pastor brincou aqui, cadê o copo de água, irmã Domingas, né? Saudade mesmo, né? Faz falta daquela aguinha chegando ali, mas enquanto isso a gente está com a garrafinha aqui. Mas vamos lá, dar sequência. Nos versos que nós lemos, nós vemos que Paulo agora usa o corpo como uma analogia, uma metáfora para falar da unidade da igreja. Então Paulo, assim como ele vai usar a igreja como rebanho, igreja como templo, igreja como rebanho, as figuras de linguagem de uma forma geral que ele usa uma, como noiva, né? Ele usa uma muito importante aqui, que é a igreja como corpo, né? O autor da revista vai nos dizer que essa palavra corpo aparece 17 vezes aqui nesse trecho do texto, né? Alguns estudiosos vão nos dizer que no mundo antigo, comparar o corpo humano às estruturas da sociedade e da comunidade era relativamente comum. Então, para aqueles ouvintes daquela época, o que Paulo está dizendo é algo muito mais comum que para nós hoje. Mas é muito claro aqui o que Paulo está tentando nos ensinar para a igreja e para nós hoje, através das suas palavras, né? Essa metáfora do corpo não somente esclarece a interdependência, ou seja, que somos dependentes dos membros da igreja, mas também explica a relação da igreja, de Cristo com a igreja, sendo a igreja o meio pelo qual o Cristo encarnado se revela na terra nos dias de hoje. Portanto, os dons do Espírito, eles são concedidos não para o benefício dos membros em si, mas para permitir que a obra de Cristo tenha continuidade na terra. Então isso já cai por terra essa ideia de autopromoção, porque se Deus ele distribui essa diversidade de dons e se existe uma unidade, né, relacionada a um corpo nessa diversidade, é para que a obra de Cristo tenha continuidade na terra através da igreja. O corpo da igreja, formado pelo Espírito, é como um corpo humano. É isso que Paulo está nos ensinando. A tese que Paulo defende aqui é que deve haver harmonia na igreja para que ela funcione como um corpo unido, né? Tem que haver uma certa harmonia no nosso corpo para que ele funcione corretamente. E assim na igreja, né? Uma igreja com diversos problemas. Essa harmonia ela é quebrada quando existe o desprezo no papel individual ou inveja na função do outro, ou um desprezo das outras partes. Então essa harmonia ela é quebrada quando eu não respeito, né, eu desprezo aquele que individualmente é diferente de mim, quando eu invejo aquele que eu posso achar superior a mim, ou quando eu desprezo que existem papéis diferentes. Né? Como é gostoso, e eu penso isso, e eu gosto de pensar nisso, em como a gente, pensando na nossa... Vou pensar de uma forma geral, mas a nossa reunião no templo. Como é gostoso você ver que existem papéis diferentes ali, e a hierarquia que nós colocamos muitas vezes é coisa nossa, da nossa sociedade, mas que dentro daquilo que Deus colocou aqui não existe. Né? Porque nós somos um corpo e cada um tem um papel importante no corpo. Né? O pastor brincou aqui com a irmã Domingas de trazer a água, perdão. Mas como é gostoso quando você esquece a sua garrafinha e você está ali dando uma aula e chega aquele copo de água ali para a sua garganta poder continuar falando. Como é gostoso, por exemplo, quando a gente está na reunião do templo e a gente coloca ali a nossa Bíblia, as nossas anotações, e enfim, chega o microfone para que todos possam nos ouvir. Essa ideia de corpo, essa ideia de unidade, essa ideia de diversidade é que faz a beleza da igreja, né? Dentro do papel dela, da função que ela tem. E a gente precisa ressaltar isso, porque às vezes a gente cria uma ideia de que, eu vou falar isso mais à frente, de que algumas coisas são mais importantes que outras. E na verdade, não é porque uma pessoa prega, está dando aula, que ela tem mais tempo em se expor, em falar aquilo, que ela está usando o dom que ela tem, que ela é mais importante, por exemplo, do que uma pessoa que cuida da administração da igreja, que cuida da parte burocrática, da parte financeira. Obviamente os papéis são diferentes, a função que Deus deu é diferente, a gente vai falar sobre isso. Mas como essa diversidade, pensando numa unidade, mostra essa beleza da igreja, né?
Paulo então argumenta desenvolvendo uma linha de raciocínio, né? O corpo físico tem muitas partes. Essas partes são todas diferentes uma das outras, ainda assim elas dependem uma das outras, né? Como o nosso corpo, né? Existem partes diferentes, mas são interdependentes. A harmonia que Deus planejou para o corpo é demonstrada quando cada parte busca o bem-estar dos outros. Em um corpo, todas as partes são importantes. Quando falta uma parte, o corpo se torna deficiente. Nenhuma parte pode existir separada do corpo. Isso é interessante, porque pensando na ideia do nosso corpo humano, a gente não pode pensar em uma parte separada do corpo. E se falta uma parte do corpo, a gente tem dificuldades no sentido que pode gerar, obviamente, uma adaptação, mas provavelmente você vai sobrecarregar ou vai dar uma função para outros órgãos para sobrepor aquilo que você perdeu. E isso acontece na igreja. Estou pensando de uma forma muito simples aqui, mas só para ilustrar. Porque isso acontece na igreja, né? Se aquele que recebeu o dom, né, esse presente, para abençoar, para essa capacitação para servir no reino de Deus, se ele deixa de fazer a sua parte, pode até acontecer porque o outro vai fazer, mas se torna deficiente. Por isso essa ideia de cada um tem uma parte, né, e cada um desenvolve a sua parte. Sim, o pastor está ressaltando aqui, né? No corpo há uma interdependência, nós vivemos e vivemos juntos. Sim, como nós dissemos, né? Nós precisamos um dos outros, né? Nós estamos juntos aqui, nós dependemos um dos outros, né? No corpo não cabe desprezo ou competição, sim. Né? O Paulo, como o Leandro ressaltou aqui também, ele é muito claro, ele é muito didático nisso. Eu nem vou ficar falando do pé, da mão que ele colocou aqui, vou direto para a ideia principal dele aqui. Né? Perdão. Nos versos de número 12 a 13, nós vemos Paulo dizendo assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Aquela ideia da igreja multiétnica de Coríntios. Né? E a todos nos foi dado beber em um único Espírito. Quem então introduz e batiza, né, a ideia aqui de batiza, os membros do corpo de Cristo é o Espírito. Né? Todo aquele que foi regenerado, ou seja, que nasceu de novo, também foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. O que evidencia, então, essa ligação no corpo é a conversão. Né? Então, Paulo vai falar isso em Efésios de uma forma mais clara também, mas o que nos introduz no corpo é a conversão. É ali que nós somos selados, nós somos batizados pelo Espírito Santo de Deus. E não quando a gente, então, como alguns entendem, começa aqueles que falam em línguas. Não é essa a ideia de introdução no corpo aqui, perdão. É o Espírito que colocou eu e você no corpo. Ser batizado no Espírito significa pertencer ao corpo. Então, se eu e você cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nascemos de novo, fomos regenerados, né? Nós temos esse Espírito Santo, que é o que Paulo fala em Efésios capítulo 1. Né? Então, agora nós fomos introduzidos no corpo. Né? Tem uma linha, algumas denominações aí que entende isso de forma um pouco diferente, né? Principalmente com base no texto de Atos. Mas o pastor Cris falou isso na aula passada, então eu não vou voltar nesse assunto. Mas é importante a gente entender essa ideia que quando nós nos convertemos, nós somos introduzidos pelo Espírito no corpo. Uma vez que eles estavam unidos pelo batismo do Espírito Santo e formavam um corpo, não deveriam ter inveja ou menosprezar o dom de outras pessoas, pois isso não contribuía com o propósito de Deus e crescimento e edificação da igreja. Então, uma vez que agora eles estão unidos, é o mesmo Espírito, não tem por que existir essa rivalidade e essa ideia de autopromoção em relação aos dons, que era o que eles faziam aqui. Lembra da ideia do transe, do êxtase que eles sentiam por vir de religiões pagãs? Então eles valorizavam muito mais esses dons. E aqui fica muito evidente, principalmente quando a gente for ali para o capítulo 14,
como eles valorizavam a ideia do dom de línguas. E por isso Paulo ele combate isso aqui de uma forma muito contundente, né? Nos versos ali de 14 ou de 14 a 27, nós vemos claramente que nós somos, Paulo demonstramos que nós somos de Cristo e nós somos um dos outros, somos partes um do outro, né? A mais importante característica do corpo é a unidade, mas a diversidade é essencial nessa unidade. A igreja é um corpo, porém o corpo não é um só membro, mas muitos, né? A igreja de Corinto, como muitas igrejas hoje, foi dividida, quando deveria ter sido unida sob a liderança do Senhor, e tentou ser uniforme quanto à manifestação do dom de variedade de línguas, quando deveria aceitar a diversidade dos dons que o Senhor lhe havia dado. O pastor Cris falou isso na aula passada, mas já imaginou se na igreja todo mundo fosse professor de EBD, fosse pastor, fosse mestre, cantasse no louvor, enfim, qualquer função aí que você pode pensar dentro da igreja. Já pensou se todo mundo fizesse a mesma coisa? Mas como é lindo quando a gente vê essa variedade, né? Mas nós dependemos uns dos outros, né? Eu dei o exemplo da nossa igreja, da nossa realidade, em quando a gente está presente. Quando a gente terminava a EBD ali, na época que a gente estava reunido, que querendo Deus em breve isso poderá acontecer novamente, óbvio que em fases, mas em determinados momentos, espero que sim. A gente depois de terminar a EBD, a gente se dirigia ao salão social para tomar ali um delicioso café da manhã. Que não fui eu que dei aula que preparei. Que foram as pessoas ali da cozinha, né, que se dedicaram e com carinho, cortaram o pão, passaram manteiga, prepararam o café e a gente se alimentava junto. Olha que beleza, né? Uns assistiram a aula, se capacitando, né, para exercer seu ministério, para o crescimento pessoal, um professor ministrando a aula, e depois a gente descia e tomava um delicioso café da manhã, e depois subia novamente com um culto, com louvor, com pessoas pregando, capacidade, a diversidade que gera essa ideia de unidade. Nós somos um corpo, né? Me lembro tem um trecho de uma canção que diz: somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos em amor, né? Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Acho que é mais ou menos isso, né? Olha que ideia. Olha a essência, que é o que Paulo vai trabalhar no 1 Coríntios 13, exercer esse dom com um coração que vem de um amor, que recebe do Senhor, que transforma e que agora ele visa o próximo, ele visa o crescimento, a manifestação do reino de Deus, né? Então nós estamos falando aqui da ideia de diversidades em um só corpo, né? Muitos coríntios não estavam satisfeitos com o dom recebido e desejavam possuir outro dom. Paulo, fazendo analogia com os membros do corpo individual, demonstra que cada membro ocupa lugar distinto no corpo de Cristo, tendo sido ali colocado por Deus. Diferimos uns dos outros e exatamente por isso damos forma e unidade do corpo, né? Paulo ele usa essa figura justamente, ele vai dizer aqui, né, verso 15, se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Né? Já pensou se todo mundo fosse só pé, ou se fosse um olho grandão, um nariz grandão? Essa diversidade que cria a ideia do corpo. Estou exagerando aqui, mas para a gente pensar, né? E na igreja é assim, existe essa diversidade. Mas nós somos diversos e também somos na ideia de diferentes, mas de uma mútua dependência, né? O individualismo é errado na igreja, porque os membros têm um único Salvador e Senhor e pertencem a um corpo espiritual comum. Todos são necessários uns aos outros. Até os que parecem fracos são úteis, e os menos dignos são honrados por causa da sua importância para todo o corpo, sendo impossível separá-los, porque cumprem o seu papel na cooperação com os demais membros. Ele tem um papel importante nessa ideia de cooperação. E ali em Corinto, estou ressaltando muito isso, porque aquela rivalidade que existia, aqueles problemas que existiam, chegava nesse momento, ele desembocava, ele desencadeava em tudo isso, porque o coração deles estava como? Cheio de rivalidade, cheio de autopromoção, cheio de vanglória,
né? E deixaram muitas vezes de ser transformado pelo Evangelho e ainda traziam práticas do mundo para dentro da igreja, né? Somente quando os membros expressam o amor e cuidado mútuo, pode-se prevenir a divisão e preservar a unidade. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram com ele. Ninguém desdenha ninguém, não há rivalidade nem competição, não há inveja nem malícia, não há inferioridade nem superioridade. O único povo que pode amar e ser unido desse modo é o povo cristão, porque todos são corpo de Cristo, individualmente membro desse corpo. Então fomos batizados, fazemos dentro dessa metáfora, analogia de Paulo, fazemos parte desse corpo de Cristo. E todos nós temos papéis e dependência um do outro dentro do corpo, né? Talvez o grande resumo aqui para nós, de uma forma muito simples, é: precisamos um dos outros, somos diferentes um dos outros e temos que cuidar um dos outros, não somos completos em nós mesmos, né? Existem duas questões importantes aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. Primeiro, é o perigo do complexo de inferioridade, ou seja, achar que aquilo que você faz não é importante. E a segunda é o complexo de superioridade, é achar que aquilo que você faz é importante demais e que o que o outro faz não é importante. Então é um equilíbrio que precisa haver. Você não pode se sentir inferior porque talvez o dom que você exerce no corpo não é um dom que dentro de um contexto cultural como o nosso, ele te evidencia. Mas também, se você tem um dom que dentro do contexto cultural como o nosso, ele te evidencia, você, através de um caráter transformado por Cristo, precisa exercer isso como um servo de Deus e não se achando superior aos outros. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. A irmã Silvia está colocando, né? Uma igreja unida é um corpo saudável. Exato. Então a gente precisa ter em mente essa ideia. A gente não pode se sentir inferior e nem pode ter essa ideia de superior. E duas perguntas aqui para a nossa reflexão. Duas, porque eu juntei algumas aqui, mas de uma forma geral são duas. Você sabe qual é o seu dom? Está satisfeito com ele? Considera ele superior ao de outros? Né? Isso aqui é uma pergunta. Você sabe qual é o seu dom? Se sim, você está satisfeito com ele? E se você está satisfeito com ele, você considera que ele é melhor que o dos outros? Né? Você consegue cooperar com outros irmãos para edificar a igreja? Ou seja, entender que as pessoas são diferentes de você e você, junto com outros, cooperam nesse processo? Né? Eu aqui nesse momento, meus irmãos, eu estou exercendo o dom que Deus me deu. Né? Eu não sou mais importante que ninguém. Né? E a gente tem aprendido muito nesse tempo de pandemia, nesse tempo de que a gente está ausente, de o quão é importante a gente ter esse coração de servo, porque aqui a gente está servindo. Estou diante de um celular, mas sabendo que aqui tem 35 ou um pouco mais aqui variando, assistindo a nossa aula, e que são pessoas que servem a Deus e a igreja dele, e que agora estão, e que estão exercendo o seu dom onde estão, ou que deveriam estar. Né? E que a gente está sendo igreja, mesmo distante fisicamente um dos outros. E a gente precisa se atentar a isso. Né? A gente não pode dizer, não posso ir no templo, então não vou fazer mais nada. Poxa vida, qual o papel que Deus te deu no corpo? E o pastor Cris ressaltou na aula passada que tem algumas coisas que não é porque a gente fala que não tem o dom, que não é papel do cristão. Né? Por exemplo, quando você diz, eu não sou evangelista, então não é porque você não é um evangelista, você não precisa falar do evangelho. Né? Não é porque eu tenho o dom do cuidar, não é porque então que você tem o dom do cuidar que você não precisa mandar uma mensagem para alguém. Nós somos corpos, nós estamos unidos no mesmo corpo. Né? Pensando de uma forma muito simples aqui, quem já teve uma tremenda dor de garganta e inflamou fortemente, hoje melhorou um pouquinho, né? Hoje tem outros medicamentos. Mas antigamente, quando você ia no hospital, o que receitavam de imediato? Era aquela bezetacil terrível, né? O que estava doendo era a garganta. Mas a gente ia ali com as nossas nádegas, recebia aquela agulhada ali, e aquilo doía mais aquilo subindo em você do que de fato a garganta que estava doendo.
né? Essa ideia de corpo, de que a gente está junto, né? Não importa se você é garganta, se você é onde vai receber a injeção, se você é a perna, se entrou num lugar que vai por dentro queimar, mas quem vai melhorar depois é a garganta. Estou pensando num exemplo hipotético aqui, simples demais e até óbvio, mas para a gente pensar nessa ideia de corpo, né? A gente precisa um dos outros. Nós somos diferentes um dos outros, mas nós temos que cuidar um dos outros. Nós fazemos parte, estamos interligados nesse processo. E aí Paulo, então, caminhando mais um pouquinho, que o nosso horário aqui não para, né? A gente vai lá para os versos de número 28 a 31. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagre? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. O que Paulo está nos ensinando aqui, né? Ensinando para Coríntios e para nós hoje. Nesses versos nos parece que Paulo está resumindo tudo o que ele disse aqui no capítulo 12, né? Ele destaca novamente a variedade e a necessidade de haver unidade e a vocação para o ministério. Essa lista apresentada por Paulo, ela, que aqui é uma adição, né, na lista de dons, ela inclui alguns itens dos versos de 8 a 10, que o pastor Cris já tratou, e omite alguns, mas ele também acrescenta alguns aqui, né? E aí Paulo ele vai dizer que Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres e por aí por diante. E aqui surgiu uma questão então para nós importante. Essa ideia de primeiro, segundo, terceiro, ela refere-se a uma hierarquia, uma importância, ou a uma prioridade em termos de cronologia? Que são as duas linhas mais defendidas aí, né? Porque quando a gente lê primeiro, segundo, terceiro, parece que existe uma importância ali, né? Ou uma ordem cronológica, primeiro, segundo e terceiro. E Paulo não tinha dito isso. Paulo tinha dito que todos são importantes, né? É o que nós vimos até aqui. Então, por que ele coloca, então, dessa forma a partir de então? Alguns estudiosos vão nos dizer que esses três, apóstolos, profetas e mestres, que são contemplados como os dons alistados como primeiro, segundo e terceiro, revelam a sua importância na igreja, né? O restante da lista é introduzido como depois, o que indica a variedade do que se segue. Paulo já havia mencionado que todos os dons são importantes, como eu já disse. Os apóstolos foram fundadores das igrejas locais, os profetas proclamaram a palavra de Deus em cada situação e os mestres edificaram firmemente sobre esse fundamento, né? Paulo vai dizer em Efésios 2, de 19 a 20, que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Com o próprio Paulo declara isso. E aí, alguns vão nos dizer que nesse sentido, ambos os ministérios tiveram importância tanto nos tempos como na importância, na relevância deles, né? E essa unidade, então, parece que Paulo está tratando aqui, né? Eu vou falar de uma forma muito simples aqui, mas eu ouvi uma palestra do Augusto Nicodemos e eu achei interessante a abordagem dele também, que além de ressaltar isso, ele destaca que Paulo aqui, por exemplo, vai deixar o dom de milagres, ali, de línguas, né, na verdade, por final, porque ele ressalta aqueles dons que eles tinham desprezado, que eram os dons referentes à palavra, né? Então, eles parecem terem desprezado o dom da palavra para dar muito mais status para os dons de experiências, digamos assim, e Paulo ressalta então a importância do dom da palavra na construção da igreja. Mas de uma forma geral, aqui a gente entende, os autores vão nos dizer que parece que existe essa unidade sim, de importância, né, e sobre
essa ideia de uma ordem sim cronológica. Né, o irmão Raimundinho está colocando assim aqui, ainda pensando sobre um ajudar ao outro, se você vai ao hospital, precisamos de alguém para nos ajudar, um enfermeiro, ou no hospital ou na feira, precisamos de alguém para nos ajudar, o enfermeiro e o feirante. Sim, né? A gente sempre tem essa dependência aí por conta dos papéis diferentes, e Cristo e Paulo trouxe isso então para a igreja. Então, voltando aqui à questão da importância, se refere-se à hierarquia e importância, parece que há uma ideia aí de que ambos ministérios tiveram importância, e tanto no tempo como importância em relevância mesmo, né? Porque os primeiros dois ofícios aqui lançam o fundamento da igreja, né? Recebe e anuncia a revelação da palavra de Deus, que é o profeta, né? E o de mestre, que é aquele que cumpre o ministério de ensinar a palavra de Deus à igreja. E aí Paulo, então, ele vai citar alguns dons aqui, né? Nós já vimos alguns deles, alguns nós veremos com detalhe mais à frente, mas eu vou citar alguns aqui para nós, né? Como que nós podemos, então, definir um apóstolo, né? Apóstolo é aquele que Cristo estabeleceu, são os que foram enviados para organizarem a igreja e lhes darem a doutrina autorizada. Nesse sentido, hoje, como um alicerce está pronto, nós não precisamos mais de apóstolos e profetas. Nós temos a revelação completa nas Escrituras, né? Um apóstolo, numa definição geral de um termo, é um comissionário, né? E ele tinha que ter algumas qualificações: conhecer pessoalmente a Cristo, ser testemunha titular da sua ressurreição e ter o ministério autenticado com milagres. Nesse sentido, como já disse, nós não temos mais apóstolo hoje. E no sentido geral, todos fomos chamados para ser apóstolos. O problema de apóstolo aqui nos nossos dias é quando você dá esse título em termos de hierarquia, que é algo que parece que não é evidente aqui nas Escrituras, né? Profeta, como nós vemos no Antigo Testamento, eram os homens que falavam a palavra de Deus à sua geração ali, né? Como nós bem conhecemos ali profetas como Jeremias, Isaías e muitos outros ali, né? E aqui, no verso 28 a 29, parece que é uma capacidade dada pelo Espírito de dizer palavras, e aqui, não sei se a melhor expressão é iluminadas ou inspiradas, acredito que não, por conta da inspiração da palavra, que comunicam a mensagem de Deus aos ouvintes, né? Então o profeta é aquele que tem a capacidade de dizer palavras, né, iluminadas ali, que comunicam a mensagem de Deus aos ouvintes. E os mestres, pode ser o ofício de pastor-mestre, né, como está lá em Efésios, ou aquele que cumpre o ministério de ensinar a palavra de Deus, que tinha uma importância muito grande naquele tempo, uma vez que a Bíblia não era da mesma forma que a gente tem hoje, tudo um livro organizadinho, né? Enfim, eles tinham um dever muito grande ali. Paulo, então, ele tem, e aí na revista a gente vai ver, né, eu vou ler aqui para vocês, a segunda parte de 1 Coríntios 12, 28, lista outros dons espirituais como o de milagres e curas, já mencionados em 1 Coríntios 12, de 9 a 10, que o Cris já nos falou. Também está incluído o de variedade de línguas, que será discutido na próxima aula, não vou entrar, né, nas próximas, né, não vou entrar nesse tema aqui. O dom de socorro ou de ajuda, que é a prontidão para o serviço, no sentido de dar apoio às pessoas doentes ou carentes, conforme Romanos 12, 7. E o dom de administração, de governo, né, indica a capacidade para administrar ou liderar, né? Então Paulo tem como propósito enfatizar a variedade de ministérios que Deus dá à sua igreja. E nos versos de 29 a 30, ele faz algumas perguntas daquele tipo que ele costuma fazer, aquelas perguntas retóricas que com o objetivo final só tem como dizer não, né? A fim de demonstrar que Deus distribui de acordo com a sua soberania e como lhe agrada. Olha o que Paulo vai perguntar, como nós já lemos, né? São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em língua? Todos interpretam?
A única resposta aqui que eles poderiam dar é não, porque eles sabiam que essa autossuficiência deles não bastava, né? Eles nem todos tinham esse dom, assim como nos dias de hoje nem todos temos todos esses conjuntos de dons juntos ali, né? Essas perguntas ferem a autossuficiência daqueles ouvintes. Paulo deixa evidente que Deus ordenou variedade de funções no corpo de Cristo e a busca por dons miraculosos, né, segue na contramão desse plano divino. Eles buscavam com uma grande ênfase ali o dom de línguas. E parece que isso segue numa contramão daquilo que Deus tinha instituído então para a igreja, né? As últimas palavras do apóstolo constituem uma exortação que apresenta uma censura ao espírito ambicioso. Procurai com zelo os melhores dons. A exortação é dirigida à igreja de Corinto como um todo, pois ela havia caído no erro de elevar o dom de variedade de línguas acima de todos os demais dons. Procurar com zelo, alguns vão nos dizer aqui, significa tentar descobrir com o devido cuidado e acurada percepção os dons que são necessários à igreja para o desempenho do seu serviço. Os dons que a igreja necessita, esses são os melhores dons. Aqui na igreja de Corinto, eles tinham caído no erro de valorizar aqui o dom de língua como sendo mais importante. E a gente pode cair num erro não como valorizar determinados dons, mas sim como alguns ainda hoje valorizam, mas de valorizar outros dons em detrimento de outros. E isso é um problema, porque a gente perde de vista essa percepção da variedade e da diversidade de dons. E cabe a nós aqui, líderes da igreja, aqueles que são líderes, né, ter essa percepção e essa sensibilidade para poder ajudar no desenvolvimento daqueles que estão então sendo chamados, né? Deus continua, creio eu, chamando os mestres, pessoas que têm extrema capacidade de administrar, né? Pessoas que têm a tremenda capacidade de expor a palavra de Deus, e Deus, estou dando exemplos, né? Deus continua chamando essas pessoas, né? Tem pessoas que têm a capacidade dada por Deus para liderar o povo dele. Então Deus, ele continua dando essa variedade, né? Pessoas que são hospitaleiras, né? Pessoas que cuidam de outras pessoas, né? Pessoas que têm esse dom de socorro, de ajuda, de prontidão, né? E esse cara, e é interessante porque eu estou fazendo um paralelo aqui, mas essa pessoa que tem o dom de ajuda, socorro e prontidão, ele não vai estar em evidência muitas vezes, porque ele está nos bastidores, né? Mas ele está edificando, ele está servindo a igreja de Cristo. E talvez num contexto cultural como o nosso, ou como o de Coríntios, não tinham importância, né? Então a gente precisa valorizar essa diversidade no corpo de Cristo, né? Conclusão, caminhando aqui para a nossa conclusão. Os cristãos são partes interdependentes no corpo de Cristo. Não existe nenhum crente completo em si mesmo. Dependemos uns dos outros, né? Nós somos interdependentes. Não existe ninguém completo em si mesmo, né? Eu vejo essa fragilidade na minha vida, por exemplo. Eu tenho uma dificuldade muito grande com a parte musical, mas Deus me completou com a Daísa, que tem essa habilidade musical, né? E é interessante porque a Letícia já tem isso um pouco despertado, e às vezes a gente vai cantar, fazer alguma coisa, eu costumo errar muitas letras, ela fala, pai, tá errado, porque não é esse o meu dom, eu não sou completo em si, não que eu não preciso prestar mais atenção nas letras das canções, mas estou usando como uma ilustração muito simples, mas para dizer que nós não somos completos, nós precisamos um dos outros, né? E isso é importante. A ênfase sobre o fato de que é Deus quem concede os dons não apenas ressalta o processo unificador dos diversos dons, mas também descreve sua suficiência como provisão de Deus para a sua comunidade. Então, se Deus é quem distribui, nós estamos dizendo que Ele é suficiente, aqueles que Deus distribui para a comunidade dele, né? E essa ideia de suficiência não significa que foi Ele que deu, então aquilo que nós precisamos é suficiente naquele momento. Isso pode acontecer muitas vezes porque a gente está vacilando e não tem a percepção de que os dons que Deus tem dado, ou então a gente num processo de discipulado muitas vezes pode não direcionar as pessoas de uma forma correta, mas essa ideia de que Deus distribui é suficiente, né? Porque é Ele que cuida da igreja dele, é Ele que capacita aqueles que Ele vai chamando ali para o exercício do ministério.
Deus concede uma variedade de dons espirituais para que a comunidade de Cristo, ou seja, a igreja, atue como corpo encarnado de Cristo, como eu já disse no começo. A igreja demonstra o ministério de Cristo na terra através do exercício dos dons que Deus deu então para a igreja. E Paulo encerra então esse trecho aqui para nós, propondo um caminho mais excelente. E qual caminho excelente é esse? Que os coríntios demonstrassem amor em seus relacionamentos, porque quando usassem os dons em amor, ele iria contribuir para a maturidade, crescimento espiritual da igreja. Então, existiu um segundo problema aqui, que eu vou chamar de segundo problema hoje, mas para não entrar no tópico da aula que vem, mas que eles exerciam esses dons, tinha essa ideia de superioridade, mas exerciam os dons com falta de amor. É interessante, como eu disse lá no começo, que em 1 Coríntios 1,7, Paulo vai ressaltar, eu quero ler com vocês, 1 Coríntios 1,7. Vocês estão comigo ainda aí? Não estou vendo mais nenhum comunicado aqui. 1,7. Diz assim: de modo que não lhes faltava nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor... Perdão, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Era uma igreja que tinha suficiência dos dons ali para o tempo deles. Mas é interessante porque aqui, na introdução de 1 Coríntios, nós não vemos Paulo destacar algo que ele destaca, por exemplo, se eu não me engano, em Colossenses, em Filipenses, que é o amor da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja que eles eram duros de coração, né? E como muitas vezes nós somos também duros de coração. Então Paulo aqui ele não ressalta o amor, e ele no capítulo 13, que é o tema da nossa próxima aula, ele vai tratar desse problema dentro da igreja, que é a ausência de amor, né? Então, os coríntios, assim como nós, precisamos demonstrar amor em nossos relacionamentos e no exercício do dom que Deus nos deu, né? Então, o tema da nossa próxima aula é 1 Coríntios 13, não perca, e eu quero pedir para você, né, ler 1 Coríntios 13, mas com essa perspectiva do problema da igreja de Corinto, né? Como eu disse em uma das aulas aqui, não tem problema nenhum se usar 1 Coríntios 13 como um texto de casamento, como uma declaração linda de amor, mas aqui a gente está estudando 1 Coríntios 13 e como vocês vão ver como é lindo você entender 1 Coríntios 13 dentro do problema da igreja, dentro daquilo que nós já vimos até aqui, do 12, o intervalo do 13 e depois somando com o 14. Vocês vão ver o grande problema que aquela igreja passava, mas isso é tema da nossa próxima aula. Então você pode ler aí 1 Coríntios 13, como ler, Bruno? Né, de uma forma mais clara que eu consiga entender. Primeiro, faça uma leitura corrida, são poucos versos, você tem aí 13 versos, leia de uma forma corrida, leia de novo com mais atenção, né, tentando lembrar tudo aquilo que nós já vimos, e depois leia grifando, destacando algumas coisas que você vai perceber como que você vai entender um pouco mais o texto. Então, 1 Coríntios 13, o pessoal está respondendo aqui que tá ouvindo. É que o silêncio me preocupou, eu não vi mais nada aqui. Eu falei, ué, será que caiu? Embora meu retorno ainda estava aqui, né? Mas então leia dessa forma, né? E aí Paulo então ele vai ensinar esse caminho mais excelente para os coríntios, e que talvez é um caminho, talvez não, creio que é um caminho mais excelente para nós também, que precisamos aprender, né? Então, um resumo aqui, né? E eu quero que você saia daqui com essa mensagem, né? Deixa eu só voltar aqui. Precisamos um dos outros, somos diferentes um dos outros e temos que cuidar um dos outros, né? Nós não somos completos em nós mesmos. Cuidado com o complexo de inferioridade e cuidado com o complexo de superioridade, né? Quando o amor de Deus rege nosso coração, a gente não age dessa forma, mas às vezes a gente é muito nós mesmos, e aí às vezes a gente se sente muito inferior ou muito superior, são os dois extremos que são perigosos. Mas precisamos uns dos outros, somos diferentes uns dos outros e temos de cuidar uns dos outros. Essa é a grande mensagem aqui para mim
do capítulo 12. E nós continuaremos então estudando esses versos nas próximas aulas. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo. Pai, nós te agradecemos por essa manhã de domingo. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Deus, obrigado porque o Senhor nos ensina através da igreja de Corinto. Pai, que desafio para nós, ó Pai, para os nossos dias, ver que muitas vezes, muito disso que estamos estudando é realidade do nosso tempo, né, Pai? Mas nos ajuda, Pai, a entendermos aqui o Senhor usando a vida de Paulo para aquela igreja e usando o texto bíblico para nós hoje, Pai, para que possamos entender, Pai. Obrigado porque é o Senhor que distribui dons para a sua igreja, Pai. Obrigado porque é presente do Senhor, Pai. Obrigado porque é capacitação dada pelo Senhor para a edificação da sua igreja, Pai. Obrigado porque é dado para crescimento do outro e não para o nosso crescimento, Pai. Obrigado, Deus, porque é o Senhor que controla isso e não somos nós. E porque é o Senhor que controla, nós sabemos que é bom, é perfeito e é suficiente, Pai. Nos dê um coração sensível àquilo que o Senhor está fazendo no nosso tempo, para que possamos, ó Deus, entender aqueles que receberam do Senhor e como pastores e como mestres e como cada um no seu papel, possamos ajudar as pessoas a caminharem de uma forma correta dentro do seu corpo, exercendo o papel que o Senhor deu a elas. Ó Pai, e que no final de tudo isso, a sua igreja seja conhecida, ó Pai, que a sua igreja seja conhecida onde cada um de nós trabalha por conta das nossas atitudes, que a sua igreja seja conhecida na cidade em que nós estamos, para que o seu nome seja engrandecido e não o nosso. Ó Pai, continue a nos usar para a honra e glória do teu nome. E perdão, ó Pai, que se algumas vezes nós negligenciamos aquilo que o Senhor tem nos dado, seja pelo um complexo de inferioridade, porque não nos achamos capazes ou porque não nos achamos piores que os outros, ou por um complexo de superioridade, quando subestimamos, ó Pai, aqueles que estão ao nosso lado e não entendemos que completamos e que precisamos uns dos outros. Perdão, se de alguma forma nós agimos e temos agido dessa forma. Nos ajude a ter um olhar do Senhor e entendendo que o Senhor é suficiente e é o Senhor que distribui esses dons. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado mais uma vez aí pela presença de todos. Estou vendo os comentários aqui para ver. Leandro está ressaltando, pastor Leandro, participe do grupo de avisos da Primeira Igreja Batista em Jandira, né? Então esteja ali, tem um grupo no WhatsApp ali, clica no link, né? Curta a nossa página para você acompanhar as nossas atividades, né? Curta o nosso canal no YouTube, também tem muita coisa legal lá, né? Daqui a pouco tem o ANSA aí, curta a página do Ministério Infantil do ANSA e participe, né? Nesse momento, né? Pessoas servindo a igreja, né? Pessoas servindo, exercendo o dom que Deus deu a eles, né? E que nós possamos, como dissemos aqui, exercer esse dom que Deus nos deu, né? Que por mais simples que talvez pareça aos seus olhos, ele é importante. E ele é importante porque foi Deus que deu para a edificação da igreja, que não é minha e que não é de ninguém, é dele, né? E por isso ele nos capacita. Deus te abençoe, um excelente domingo para você, até às 18h30, nós estaremos juntos novamente aí no culto, então participe conosco, né? E continue adorando a esse Deus. E domingo que vem, nossa aula, 1 Coríntios 13. Então leia aí o texto e venha preparado para a nossa aula. Deus te abençoe e um grande abraço para você.